Hey guys, how you doing? Aqui é o Rafa, esse é o canal Rafa's English. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre pronúncia. Vou mostrar para você algumas letras que você não pode pronunciar se você quiser pronunciar as palavras corretamente. Antes da gente começar, eu preciso falar para você da diferença entre regra e padrão. Então, em pronúncia, nós não temos regra de pronúncia, nós temos padrão, porque regra é algo que é muito regular, com pouquíssimas exceções. Padrão já é algo que se repete com alguma frequência, mas você sabe que pode variar. Por que eu estou falando isso para você? Porque em pronúncia não existe regra, existe padrão. As coisas que eu vou te mostrar nessa aula geralmente vão ser assim, mas você vai ver algumas outras palavras que vão ser exceções, que vão mudar isso que eu estou mostrando para você hoje. Beleza? Vai ficar mais claro com esses exemplos que eu vou te dar. Primeiro padrão que eu vou te ensinar é quando nós temos palavras com as letras K e N, quando você tiver essas duas letras seguidas. Quando isso acontecer, geralmente, a letra K vai ser muda. E aqui eu vou escrever alguns exemplos para você. A palavra know, que é a palavra conhecer, ou então a palavra saber, ela tem os dois significados. A palavra knee, que é joelho em inglês. E por último, a palavra knight, que é cavaleiro. E aqui a pronúncia dela é exatamente a mesma pronúncia da palavra night, que é noite em inglês. A pronúncia é exatamente a mesma. Então, neste caso, você tem três palavras que começam com KN e, neste caso, o K ele é mudo. Então, eu não vou pronunciar o K nessa palavra, a pronúncia é apenas no. Eu não vou pronunciar o K aqui, a pronúncia vai ser ni. E nessa palavra eu também não vou pronunciar o K, vai ser apenas night. Night. Então este é um padrão muito comum em inglês. Por coincidência, todos eles estão no começo. Vai ser difícil você ver KN em outro lugar da palavra, pode ser que exista, mas quase todos os exemplos que eu escrever aqui para você vão ser da mesma forma. O KN vai estar no começo. Então, quando você vê esse padrão, você pode, sem medo nenhum, deixar de pronunciar a letra K. Alright? Vamos para o próximo aqui, eu vou dar uma olhada na minha colinha. O próximo são as palavras com PS. Então, vou mudar aqui. Quando você tiver palavras começando com PS, normalmente isso é comum no começo da palavra, tá? Você vai ver que todos os exemplos que eu vou escrever, este PS está no começo. As palavras que nós temos com esse padrão é psychologist, psychologist, que significa psiquiatra. Não vou escrever aqui que não vai dar espaço, mas a palavra é bem parecida com o português. Deixa eu pegar minha cola aqui só para ver se não estou escrevendo nada errado. Beleza. Próximo é psychiatrist. Psychiatrist. Então são palavras de difícil escrita, né? Eu estou dando uma colinha aqui só para ver se eu não vou esquecer nenhuma letra. E depois nós temos psalm. Então essas três palavras, psicólogo, psiquiatra e salmo. Aqui no caso, o salmo que nós temos na Bíblia, os salmos, né, no plural. Então eu tenho PS, eu não vou pronunciar a letra P. Então aqui não é psychologist. Não, aqui é apenas psychologist. Uma outra palavra aqui, bem parecida, né? É o psychiatrist. Psychiatrist. Também não pronuncio o P. E aqui eu não vou dizer psalm. Psalm, negativo. A pronúncia aqui é psalm. Psalm. Eu começo direto na letra S. Você viu que todos os exemplos aqui também, esse padrão que eu estou mostrando para você, ele está no começo das palavras. Pode ser que você veja em outro lugar, mas o normal é elas estarem no começo. Vamos para o terceiro padrão, são 4 que eu vou te mostrar aqui na aula de hoje. Lembrando que você não pode pronunciar essas letras, tá? Isso aqui não é opcional. Se você pronunciar as letras que eu risquei aqui, você vai estar pronunciando de forma errada.
Lembrando, antes da gente continuar, não esquece de seguir o canal, se inscrever no canal para você não perder os próximos vídeos e compartilhe esse vídeo com um amigo seu que está aprendendo inglês. Você não faz ideia de como me ajuda toda vez que você compartilha os meus vídeos, então manda esse vídeo para um amigo, alguém da sua família que você sabe que precisa aprender inglês. Vamos seguir aqui? Eu falei para você que aquelas letras não eram opcionais, agora eu vou te mostrar um caso em que é opcional. É quando você tiver as letras N, T em sequência, e aqui não vai ser no começo da palavra, tá? Vai ser no meio da palavra. Alguns exemplos de palavras que seguem esse padrão são as palavras internet. Não preciso nem traduzir, né? Igualzinho, é a mesma palavra que nós usamos no português, internet. Depois nós temos a palavra interview. Interview e por último, 20. 20. Aqui as duas primeiras começaram do mesmo jeito, tá? Mas é só uma coincidência aqui, ó, o 20 já começou diferente. O que todas essas palavras têm em comum? Elas têm a letra N e T. N, T, N, T. Aqui, essa mudança é opcional, você não precisa fazer. Se você pronunciar do jeito que está aqui, vai estar correto. Então eu posso falar internet, interview, que é a palavra entrevista, e 20, que é o número 20. Eu posso pronunciar desse jeito. Mas aqui, principalmente nos Estados Unidos, é muito comum a gente não pronunciar a letra T depois da letra N. Então vou riscar aqui e eu vou te mostrar como vai ficar a pronúncia. Então aqui vai ser internet, internet. A seguinte vai ser interview, interview. E por último, 20, 20. Você já ouviu essas palavras sendo pronunciadas desse jeito? É bem comum nos Estados Unidos. Aqui, se você estiver na Austrália, na Inglaterra, em qualquer outro país, pode ser que você diga, não, Rafa, aqui onde eu estou, isso não é comum, as pessoas não falam assim. E você vai estar correto, pode não ser comum, mas é possível. Cada vez mais a gente vê nos outros países também as pessoas adotando detalhes de pronúncia que são mais comuns nos Estados Unidos. Eu vou dar um exemplo para você. Em Portugal, os youtubers brasileiros estão ficando muito populares em Portugal, principalmente os canais infantis, os canais para criança. Então eu já vi até uma reportagem na televisão falando que as crianças portuguesas estão cada vez mais ficando com um sotaque parecido com o sotaque dos brasileiros, de tanto que eles têm consumido esse conteúdo, estão assistindo os youtubers brasileiros. A mesma coisa acontece nos outros países de língua inglesa. Os filmes americanos, as séries, as músicas são tão populares que cada vez mais a gente vê crianças e adolescentes ingleses, australianos, irlandeses, da Nova Zelândia, cada vez mais a gente vê essas pessoas absorvendo o sotaque, absorvendo a pronúncia dos americanos. Então isso aqui é muito mais comum nos Estados Unidos, mas você vai ver também pessoas pronunciando assim na Inglaterra, na Austrália, depende muito da faixa etária da pessoa, da cidade onde você está, né? Os grandes centros sempre vai ser mais comum esse tipo de coisa, mas você pode pronunciar sem medo desse jeito. Você viu o NT, pode tirar o T. Internet, interview, 20 é extremamente comum, principalmente os americanos falarem assim. Lembrando que isso é padrão, não é regra. Você vai ver algumas palavras em que tem NT e às vezes você vai acabar pronunciando T. E neste caso aqui, essa terceira dica que eu estou dando do NT, ela não é obrigatória. Você vai fazer isso se você quiser, tá bom? Então vai estar certo tanto internet como a outra opção, internet, pronunciando T. Alright? E aqui a última dica de pronúncia, lembrando você, deixa o seu like no vídeo para você me ajudar a divulgar o canal para mais pessoas. Número 4 é as letras S, T. Quando nós temos palavras com ST, especialmente quando elas estão na metade de uma palavra em inglês, é comum nós não pronunciarmos a letra T. Eu vou dar alguns exemplos para você. Listen. Então aqui eu tenho ST e eu não pronuncio T. Listen é o verbo ouvir, escutar. Depois nós temos a palavra castle, que é a palavra castelo. Ó, eu tenho ST e esse T fica mudo. Castle. E por último, a palavra Christmas,
que é a palavra Natal. Christmas, Christmas. Eu não falei Christmas, eu não pronunciei essa letra T. Então, nessas palavras aqui, o T ele não é pronunciado. E é claro, tá? Aqui eu dei só alguns exemplos. Tem diversas outras palavras em inglês que a gente escreve com ST e que o T é pronunciado, mas quem vai me dizer essas palavras é você. Deixa para mim nos comentários uma palavra com as letras ST em que o T é pronunciado. E eu vou ver você no próximo vídeo. Bye bye, bons estudos!